Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está no livro de João, uma passagem bem conhecida. Eu coloquei o tema A Morte de Lázaro. Vocês conhecem bem essa passagem, mas o Espírito Santo de Deus trouxe luz no meu espírito para que nós possamos compartilhar. João 11, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, e era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele quem amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se achava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? E disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, mas porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte, e eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Até aí. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por mais esse grande privilégio de estarmos aqui para compartilhar da verdade, que é a tua palavra. Espírito Santo, traz luz ao entendimento desse texto, para que a tua igreja cresça, para que teu nome seja glorificado, para que as nossas vidas sejam edificadas, e para que o sobrenatural se manifeste através da fé no coração de cada um de nós. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala comigo, e através da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. A morte de Lázaro. Ser amigo de Jesus, muito amado de Jesus, não quer dizer que nós não enfrentaremos algumas lutas, alguns problemas, não enfrentaremos no dia a dia. O fato de Deus nos amar, o fato de nós, a Bíblia diz que nós se tornamos amigo de Deus, amigo de Jesus, co-herdeiro em Cristo Jesus, isso não impede de nós passarmos por algumas provas, algumas lutas, alguns problemas, algumas adversidades, algumas oposições, até mesmo sofrimento e muitas provações também. Nós sabemos o quanto Jesus o amava. Era um lugar em Betânia que Jesus sempre passava ali na casa desses 3 irmãos. E nós vemos a passagem que enviaram ali alguém aonde estava Jesus, porque Jesus estava além do Jordão, cerca de mais de 30 quilômetros, por mais que ele estava no território de Betânia, mas cerca de 30 quilômetros, e ele ainda demorou-se para voltar para Betânia, aonde que Lázaro morava, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Em Hebreus diz que, pois, o Senhor corrige quem ama e açoita
todo filho é quem recebe. Hebreus 12, 6, fala que o nosso Deus, Ele corrige, Ele nos ama, Ele açoita, e a todos aqueles que Ele recebe com filho. Muitas vezes, nós temos alguns tratamentos da parte de Deus, para que nós possamos aprender, Ele nos corrige, Ele nos orienta, para que nós possamos fazer as coisas corretas. Versículo 7, se sofreis correções, Deus vos tratará como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Então nós devemos clamar a Deus, sim, diante de toda e qualquer dificuldade. Nós precisamos entrar na face diante do Senhor. E a notícia que essas irmãs mandaram dizer para Jesus: eis aquele que está enfermo, aquele que tu amas, Jesus, ele está enfermo. E nós precisamos suplicar mesmo, diante de toda e qualquer situação. Nós temos livre acesso. E nós vemos que Jesus, ele fica ainda cerca de 2 dias a mais. E Jesus, nós temos todo o poder sobre. Nós sabemos que em Cristo Jesus, Ele tem poder sobre a morte, nós também. Se Jesus não tiver poder sobre a morte, toda a obra de Cristo Jesus seria em vão. Se nós servirmos a Deus, andarmos na sua presença, e Ele não tivesse poder sobre a morte, todos os milagres, os sinais que Jesus fez, não adiantaria coisa alguma. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 19, se é só por esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lastima. Outras versões diz: se nós esperamos nesse mundo, somente viver a prática, por mais bênção nesse mundo, nós seríamos mais infelizes dos homens de toda a face da terra. Se você serve a Deus somente para usufruir das coisas que esse mundo oferece, mesmo nós sermos isentos de toda doença, de toda enfermidade, mesmo que nós temos toda abundância, abastança, mas se nós vivermos somente esse mundo aqui, nós seríamos os homens mais infelizes da face da terra. Então nós sabemos que a morte é a última adversária. E por isso nós sabemos em 1 Coríntios 15, 26, diz: ora, o último inimigo a ser derrotado é a morte. E nós precisamos aprender a tratar com a morte. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Muitas vezes, poxa, mas Jesus ficou 2 dias ainda. Por que Jesus não veio rápido? Se você analisar o cronograma, quando Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus, ele levaria pelo menos 1 dia, a pé, ou a camelo, ou jumento. Ele levaria cerca de 1 dia para chegar aonde que estava Jesus. Quando ele chega lá e traz esse recado, leva o recado, e ele leva mais 1 dia para voltar. Então ali já foi 2 dias. Depois que ele volta, Jesus ainda fica mais 2 dias. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Ou seja, quando ele chegou para dizer: Jesus, Lázaro está doente, está enfermo. E o tempo que nós vemos que ele foi e voltou, e o tempo que Jesus ficou lá, então quer dizer que quando ele chegou até Jesus, Lázaro já tinha morrido. Lázaro já morreu. Porque na realidade, Jesus não esperou Lázaro morrer, ele já tinha morrido. Ele já tinha falecido. Foi exatamente 4 dias. E por isso nós temos que ter um entendimento da palavra de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que opera milagre. Muitas vezes os seus sonhos já morreram, os seus projetos já morreram. Muitas coisas que
você poderia conquistar, já morreu. O inimigo veio, roubou, enterrou, destruiu. Porque essa função de Satanás é matar o nosso sonho, o nosso projeto. Existem algumas coisas que Deus permite que morra, para que Ele possa ressuscitar nas nossas vidas também. Existe alguma coisa que você vai pedir, existe alguma coisa que nós vamos insistir, mas Deus permitirá que ela morra. Porque os filhos de Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, nas nossas angústias, pode ter certeza que Deus vai nos atender. O salmista fala no Salmo 50:15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Existem situações que Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. E por isso nós, diante de toda e qualquer adversidade ou oposições, nós nunca devemos nos apartar do nosso Deus, estar na presença dEle, buscar a Deus continuamente. A Bíblia fala de um rei de Israel por nome de Asa, que ele estava enfermo de ambas as pernas, estava com uma doença muito grave. E a Bíblia diz que Asa, ele não buscou a Deus, mas no entretanto ele buscou na medicina, nos médicos, e por isso ele morreu. Lá em 2 Crônica 16:12 diz assim: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou o Senhor, mas os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morrendo no ano 41 do seu reinado. Esse rei era o rei Asa. Ele estava enfermo, e ele teve um grande erro, porque ele não buscou a Deus. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, e diante de toda e qualquer situação, eu sei que Deus usa os médicos. Eu atendi a esposa do médico sexta-feira, e a doença que ela estava pela medicina não tem cura. E quando eu orei por ela, ela começou a chorar. Ela falou: pastor, eu senti que nesse momento eu fui curada, porque aconteceu isso no meu corpo, a hora que você impôs as mãos sobre mim. Eu comecei a ver o meu corpo transformando, comecei a ver aquelas agulhas saindo da minha cabeça, eu comecei a sentir algo que eu nunca. Ela falou: pastor, se eu tenho que ir num restaurante com a minha filha, com meu esposo, eu tenho que levar um marmitex, eu não posso comer daquela comida. Se eu usar a mesma faca da margarina de outra pessoa e eu passar no meu pão, isso me contamina. Você não imagina o quanto é sofrido para mim. Se eu quero ir numa pizzaria, eu tenho que levar meu alimento para sentar com meu esposo e minha filha, meus amigos. Eles têm clínica, o esposo um cirurgião, são médico, mas nós sabemos que Jesus é o nosso Deus. A Bíblia fala em Êxodo 15:26, se nós crermos, 25:26, se nós obedecermos os seus mandamentos, os seus estatutos, Ele não permitirá que as pragas do Egito do mundo nos atinja, porque eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. E nós precisamos crermos. Quantas pessoas que nós temos atendido, pessoas com doenças, pessoas que o inimigo tem roubado através da doença, enfermidade, consulta, medicamento. Quantas pessoas, exames, que estão sofrendo, e nós sabemos, se nós buscarmos a Deus, como Marta e Maria viram seu irmão doente ali, muito enfermo, mas mesmo assim, elas clamaram o Senhor, para que o Senhor viesse aonde que elas estavam, porque elas criam que Jesus era a solução de todas essas coisas. Eu tenho observado quantas pessoas têm vindo aqui desanimada. Eu lembro o dia da Operação Viva, tem a Alexandra, uma menina que
uma das dentistas ali. Ela estava com uma espécie de um nódulo no pescoço. Ela falou: pastor, está difícil de trabalhar, porque eu estou com uma cirurgia, fazer um exame, provavelmente que é um câncer que está atingindo o meu lado, estou com dificuldade de trabalhar. E ela entrou ali, eu coloquei minha mão sobre a vida dela, e orei por ela, e a hora que eu terminei de orar, ela falou: pastor, eu sei que estou curada, porque eu não virava o pescoço, porque eu não levantava minha mão, estava com dificuldade. E ontem a irmã que veio aqui, aquela irmã que é japonesa, ela veio aqui ontem, na sexta, aliás, e ela testemunhando que ela voltou alegre, feliz, porque Jesus curou ela. Ela estava trabalhando aqui, mas havia uma tensão muito grande de um câncer, de todo o diagnóstico, provavelmente era um câncer, um nódulo, que estava no pescoço, atingindo o braço dela. Mas o nosso Deus, um Deus que opera quando nós cremos, e é esse o Jesus o qual nós servimos. Aquele que tu amas. Essa é uma grande verdade. Conta uma história de um certo pastor que estava muito doente. E um dia toda a igreja, toda a liderança foi orar por esse pastor, porque ele estava ali, como nós falamos, na beira da morte. E aqueles irmãos se reuniram ali, começaram a orar e clamar a Deus: Deus, veja o quanto esse homem ama o Senhor, veja o quanto ele trabalhou, quantas vidas, quantas pessoas foram salvas. E começaram a falar tudo aquilo que aquele pastor fez durante o seu ministério, e qualificando as qualidades dele. E ele, com a sua voz fraca, diz: irmãos, vocês estão orando errado. Não é o quanto eu amo a Deus, porque quando Lázaro estava enfermo, a oração de Marta e Maria não era assim. Elas falaram: aquele que tu amas. Porque não é o nosso amor para com Deus que nos conforta, mas o amor de Deus para nossas vidas que conforta. Porque o nosso amor muitas vezes ele oscila. E nós sabemos que no Senhor não existe variação de amor. Muitas vezes eu amo a Deus quando tudo está bem. Quando estou com o meu casamento ajustado, quando estou com as minhas finanças, quando tudo está bem, eu amo o Senhor, mas diante de algumas adversidades, oposição e abandono, eu caio fora, eu já não presto mais culto, eu já não tenho vontade de ir na casa de Deus. Será que eu continuo amando? Mas muitas vezes eu me declaro: o meu amor não é o teu amor para Deus que conforta, mas quando você toma posse do amor que Ele tem pela sua vida, isso traz conforto aos nossos corações. Essa família era uma família bilionária, multimilionária, porque Jesus o amava, essa família. Assim como você é uma pessoa multimilionária, porque Jesus te ama. Independente da sua variação de vida e fé e prática, Jesus te ama. Versículo 4, Jesus, porém, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 6, quando pois ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde se achava. Um homem de Deus faz a obra de Deus com a ordem de Deus e no momento de Deus. Um homem de Deus faz a obra de Deus com a ordem de Deus e no momento de Deus. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com a ordem dEle, no momento dEle, e assim Deus vai manifestar de uma maneira poderosa nas nossas vidas. É isso que nós precisamos aprender. Imaginamos todas as pessoas que Jesus estava ali chorando e Jesus não estava ali. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus falando em Lucas 18, fala ali da mulher, daquela viúva, que ela foi na presença daquele rei, e ali ela, dia e noite, ela ficava ali molestando para que aquele juiz julgasse a sua causa.
E a Bíblia diz que chega um momento que aquele juiz, ele fica equivocado e diz: essa mulher tem me perturbado tanto, eu vou julgar a causa dela. A Bíblia diz que havia um adversário que molestava a vida daquela mulher. Existe algum adversário, Satanás e seus demônios, muitas vezes se levanta para molestar as nossas vidas. E nós precisamos recorrer ao Senhor, porque o nosso Senhor é o socorro bem presente nas nossas tribulações. E no versículo 8 de Lucas diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na face da terra. Muitas vezes nós achamos que Deus está se demorando, mas quando nós oramos, nós temos que crer. E ali falar no Senhor, Jesus falou: olha, não existe 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, Jesus diz assim: olha, nós vamos lá. Ele estava se sentindo com medo, os discípulos. Ele falou: se nós formos de dia, nós não vamos tropeçar. Nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. E se nós andarmos em Cristo Jesus, jamais vamos tropeçar. Mas ele diz: aqueles que andam à noite, esses andam em treva, e esses tropeçarão, porque não há luz nele. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito de Deus, então nós andamos diante dessa luz, debaixo dessa luz, na provisão dessa luz que é Jesus, para fazer coisas grandiosas. O tempo que Deus nos deu é autossuficiente, para que nós possamos ver o sobrenatural, para que as promessas de Deus se cumpram, que a luz do Espírito, o Espírito Santo dentro de mim e de você é autossuficiente, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra a sua vida. Andar na luz é nunca correr perigo, amados, porque aqueles que fazem a vontade de Deus terão paz. Se você anda na luz, que é Jesus, você nunca vai correr perigo. E Jesus falou: não, Lázaro está dormindo. E os discípulos: mas se ele está dormindo, Senhor, então ele está sossegado, confortável. Falou: não, Lázaro morreu. Ele falou: Lázaro morreu. Nós vamos lá. E os discípulos falaram: mas Senhor, se nós chegarmos em Jerusalém, o povo lá vão nos apedrejar, vão apedrejar o Senhor, já apedrejaram. Jesus falou: nós vamos. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, e aos seus com os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé era um tipo de pessoa incrédula. E quando nós buscamos na Bíblia a interpretação de cada nome, quando nós buscamos na Bíblia Tomé, em grego quer dizer Dídimo, mas em aramaico quer dizer gêmeo. É muito importante saber o que eu vou falar agora. A Bíblia não relata que ele tinha um irmão gêmeo de sangue, mas o nome que colocaram nele significava que ele era gêmeo em aramaico. Se nós considerarmos a incredulidade de Tomé, o nosso sentimento, o momento depressivo, as ocasiões que todos nós lamentamos, questionamos, não cremos, na realidade, existem muitos irmãos gêmeos de Tomé que estão na igreja, que eles estão exatamente como Tomé, são incrédulos. Porque Tomé foi aquele que questionou quando falaram: Jesus ressuscitou. Ele diz: não, se vocês não me derem prova, se eu não contemplar com meus próprios olhos, se eu não apalpar ali as mãos de Jesus, eu não creio. Tomé quer dizer gêmeos, ou seja, existe muitos irmãos gêmeos que agem como Tomé, são incrédulos, são pessoas negativas, mas ele tinha qualidade. Ele falou: não, eu nem que vou para morrer. Ele era um homem fiel, ele era um homem de coragem.
Muitas vezes você é uma pessoa fiel, muitas vezes você é uma pessoa corajosa, mas você não crê que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Muitas vezes você lê a palavra, são aqueles que são gêmeos de Tomé. Tem o mesmo sentimento, pensam da mesma forma, agem da mesma forma, coloca dúvida nos irmãos de fé. São pessoas que estão no nosso meio, são pessoas que são irmãos gêmeos. Ou seja, essa pessoa, ela é igualzinha a Tomé. Irmão gêmeo de Tomé. Sempre tem, num grupo, numa equipe, muitas vezes no lar, uma pessoa que é irmã gêmea de Tomé, ou irmão gêmeo de Tomé. Mas ele era um homem fiel, ele era um homem de coragem, ele era um homem que acompanhava Jesus, mas ele não cria. Muitas vezes nós somos fiéis em tudo que fazemos, nós temos coragem, mas nós não recebemos porque nós não cremos que o nosso Deus é poderoso de ressuscitar aquilo que morreu, de ressuscitar um projeto, de ressuscitar um casamento, de ressuscitar um noivado, de ressuscitar um amor, de ressuscitar a alegria, de ressuscitar a paz, de ressuscitar a comunhão. Muitas vezes nós não cremos. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa até mesmo corajosa como ele era. E ele diz, nós vamos morrer junto com ele. Nós vamos morrer junto. Nós vamos lá para morrer mesmo. Então ele estava junto. Mas quando você pronuncia, não cria que o próprio Jesus ressuscitaria. Por mais que ele foi enviado entre os 12, e depois entre os 70, e vendo as maravilhas, mas mesmo assim, ouvindo os sermões de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as ministrações do Senhor, mas mesmo assim havia um sentimento de incredulidade, muitas vezes havia um negativismo, e essas coisas nos contaminam. E muitas vezes, nós não temos alcançado, na totalidade, o sobrenatural de Deus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus, estamos no corpo de Cristo, mas muitas vezes, o mesmo sentimento que estava no coração de Tomé, está no meu coração, no teu coração, porque são gêmeos, são iguais. E a Bíblia diz que, no capítulo 12, nós sabemos que Jesus foi, clamou, Lázaro ressuscitou. Mas o 12:9 diz assim, grande número dos judeus soube que ele estava ali. E afluíram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Nós vemos que agora muitas pessoas eram atraídas aonde ali em Betânia, não somente para ver Jesus, mas também para ver Lázaro. É isso mesmo, o Espírito de Deus, que nós temos que crer, que as pessoas chegarão em nós, não somente para ver Jesus nas nossas vidas, mas para também ver o Deus que opera nas nossas vidas, o Deus que nós estamos em comunhão. As pessoas virão para ver você, o Deus que está operando, o Espírito Santo de Deus que está sobre cada um de nós. É isso que Deus quer. Não era somente Jesus, mas também queriam ver Lázaro, o que o Senhor fez da vida deste homem, o testemunho deste homem. Mas a palavra do Senhor diz que muitos dos principais sacerdotes também estavam maquinando, planejando no versículo 10 para matar Lázaro.
Nós sabemos que o nosso adversário, ele não quer que você testemunhe daquilo que Jesus fez na sua vida, naquilo que o Senhor te deu, daquilo que o Senhor liberou sobre você, na sua casa, do seu carro, do seu trabalho, do seu filho, da sua filha, algum sonho teu. O inimigo quer matar, ele quer calar nós, para que nós não testemunhamos do Senhor, das maravilhas que Deus quer fazer e fará, se nós crermos. Ou seja, eu e você devemos falar com as pessoas, testemunhar, dizer: olha, veja o que Jesus fez na minha vida. Veja, eu era uma pessoa, isso, aquilo, uma pessoa falida, uma pessoa desprezada, uma pessoa agoniada, uma pessoa sem horizonte, mas Jesus entrou na minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura. E quando nós começamos a agradar e testemunhar do Senhor, versículo 1, porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus, e por isso eles se tornaram odiados. Lázaro, o inimigo não quer que você testemunhe, o inimigo não quer que nós compartilhamos do seu amor, da sua grandeza, porque Deus atrairá pessoas através da sua vida, porque o Espírito dele habita em você. E quando as pessoas são atraídas até nós, Deus vai manifestar o seu poder, porque lá em 1 Colossenses 1:26 diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestada aos seus santos. Quem é santo? Todos aqueles que são cristãos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, o que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, demonstramos todo homem, ensinando todo homem com toda sabedoria, para apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, eu e você somos veículo na mão de Deus, para falar, para testemunhar, para orar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os mistérios que estavam no passado, Deus se manifestou em Cristo Jesus, e quando eu recebo a Jesus na minha vida, então agora nós somos a esperança da glória, porque Deus conta com você, com o seu talento que Ele te deu, com os dons espirituais, com a capacidade. A Bíblia diz que Ele nos deu sabedoria para apresentar todo homem Cristo Jesus, Salvador da humanidade, Rei dos reis, Senhor por Senhor, o nosso Pai, o nosso Senhor, aqui é o nosso libertador. Só Ele pode fazer todas as coisas. E muitas vezes o inimigo quer apagar essas coisas, ele quer apagar a nossa fé. Quando nós conhecemos pela fé, nós não precisamos temer mais a morte. Amado, quando alguém está doente, ele não quer saber de um livro de medicina, ele quer um médico. Quando uma pessoa é processada, ele não quer saber de ler lei, ele procura um advogado. Mas em Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, até mesmo quando nós estivermos correndo o perigo de morte, que é o último inimigo, nós buscamos o nosso Salvador, e Ele já nos salvou, nos libertou, a morte já não tem poder sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós encontramos toda a doutrina, e ela se torna uma doutrina pessoal. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós vemos que em Cristo Jesus, quando pertencemos a Ele, temos tudo o que precisamos na vida, na morte, no tempo, na eternidade. Nós temos nele a sabedoria, nós temos nele a santificação, nós temos nele a justiça, nós temos nele a redenção. Amado, isso é muito importante, está gravado dentro de nós, para que você saiba quem você é em Cristo. Porque Satanás tem medo de você, mas muitas vezes você não sabe o poder que ele liberou sobre você, sobre mim e você.
Eu falei aqui que já ensinei os irmãos por que Lázaro, ele ouviu Jesus. Porque Lázaro, ele ouviu Jesus porque ele estava morto. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Por que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e clamou, a Bíblia, com alta voz: Lázaro, saia para fora? Por que Jesus clamou assim? Por que Jesus chamou o nome de Lázaro? Lázaro, saia para fora. Porque se Jesus não chamasse somente Lázaro, aquele cemitério, ele ficaria vazio. Por isso que ele chamou alta a voz de Lázaro. Porque o Espírito de Deus que estava sobre Jesus é autossuficiente para todos os ressuscitares que estavam ali. É o mesmo Espírito de Deus que está dentro de você. Que quando nós clamamos o nome de Jesus, quando nós levantamos uma voz profética, vidas, todos aqueles que estão mortos, espiritual, ressuscitarão, vidas serão curadas, transformadas. Muitas vezes eu estava atendendo individualmente muitas pessoas, mas eu entendo que Deus está me projetando para que eu clame o nome do Senhor para multidões, para que todos sejam curados, para que todos sejam libertos, para que todos sejam salvos. Porque nós temos uma voz profética, nós temos o Espírito de Deus, Ele está sobre mim e você, e o Senhor quer que você abra a sua boca como uma trombeta para profetizar, para dar ordem, para manifestar o poder dEle. É esse o Deus o qual eu e você servimos, que pode fazer todas as coisas. Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus clama, todos eles, e não especifica que era somente Lázaro, todo aquele cemitério ficaria vazio, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para ressuscitar, para transformar, para libertar, para curar, para fazer maravilhas para aquele que nele crê. Não seja irmão gêmeo de Tomé. Muitas vezes está no corpo, está no grupo, está acompanhando, mas é gêmeo, tem o mesmo sentimento de Tomé, as mesmas palavras de Tomé, a mesma incredulidade de Tomé. Por mais que era um homem fiel, por mais que tinha coragem, por mais que ele tinha muitas qualidades. E quando a Bíblia fala de Tomé, ele estava dizendo: existe muitos gênios de Tomé, que têm o mesmo sentimento, que agem da mesma forma. Isso impede do que as pessoas ressuscitem, sejam curadas, sejam libertas, sejam prósperas. Isso impede que as maravilhas de Deus aconteçam diante dos seus olhos. É isso que Deus está falando no meu espírito nessa noite. Ele quer que você manifeste esse poder, crendo no Senhor, crendo na palavra, crendo no sobrenatural. Por mais que muitos diziam, por mais que Marta e Maria dizendo: Senhor, mas já faz 4 dias, não existe mais esperança. Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu não disse para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Eu não disse para vocês que essa morte é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não disse para vocês que eu posso todas as coisas. Jesus não fala nesse capítulo, ele não se identifica: eu sou filho de Deus, e eu sei que o Pai me ouve. Você é filho de Deus, e você deve saber que o Pai te ouve. Você deve saber que Ele te escuta. Você deve saber que Ele vai ouvir, como Ele já tem ouvido as suas orações. Jesus, graça te dou, Pai, eu sei que o Senhor me ouve,
mas eu estou falando assim para que eles vejam que eu sou teu filho, que o Senhor está em mim, que eu e o Senhor somos uma só pessoa. É o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Cristo ressurreto, é o mesmo poder da palavra, a mesma promessa do Senhor, para que você abra sua boca, creia na palavra, não olhe para a adversidade, diante da circunstância, das provações, dos confrontos que surgem nas nossas vidas. Deus é fiel, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua súplica. Talvez muitas coisas que você estava reivindicando, você não percebeu que já tinha morrido. Talvez muitas coisas que você estava buscando, você não percebeu que não existia. Mas em Cristo Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Quer dizer, Jesus nunca chegará atrasado. Nós precisamos, como homem de Deus, andar no tempo de Deus, fazer a vontade dele dentro do seu tempo, caminhar dentro do seu tempo. E assim nós veremos as grandes maravilhas. E ali o Senhor falou, olha, tira dele as ligaduras ou as ataduras. Esse é o papel da igreja. Jesus nos ressuscitou, mas muitas vezes nós estamos servindo a Deus com algumas ligaduras ainda nos amarrando, muitas vezes a soberba, muitas vezes o orgulho, muitas vezes a falta de amor, muitas vezes a falta de fé. E por isso a palavra do Senhor, a igreja tem essa missão de desatar tudo aquilo que nos amarra, nos prende, que impede de nós vivermos a graça, o favor do Senhor. Veja que Lázaro foi preciso desatar ele, porque ele saiu dali, eu imagino, espécie de uma múmia, porque tinha muitas coisas que precisava tirar dele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus saiu do túmulo, aquelas vestes ficaram lá no túmulo, mas ele tinha vestes novas. E eu profetizo sobre a sua vida, que nesta noite o Senhor tirar as ligaduras, ataduras, que impedia do poder do sobrenatural se manifestar na sua vida. Que nesta noite o Senhor te dá a veste nova, resplandecente, a glória, o Shekinah, o poder de Deus, para que Ele possa manifestar grandes coisas através da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos e filhas, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh! É isso que o Senhor está falando conosco. Eu creio no poder de Deus, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio nas maravilhas do Senhor, eu creio que Deus fará coisas grandiosas através de você, mulher de Deus, através de você, homem de Deus. Eu creio que Deus manifestará do seu poder através da sua vida. Eu creio que você é um escolhido, uma escolhida, que você é ungido do Senhor, para manifestar as maravilhas de Deus, para que o nome dEle seja glorificado todos os dias, através da sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Oh Senhor, Jesus é lindo, amados. Vamos se colocar em pé. Eu gostaria de continuar a ser um profeta na sua vida. O Espírito de Deus está aqui, os céus estão abertos, a presença do Pai, o Espírito Santo está movendo, tocando sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Talvez alguns sonhos tinham morrido, talvez alguns projetos, talvez algumas promessas, algumas situações que você aguardava e não via saída, não tem mais jeito, morreu. Mas o Senhor, o Deus da ressurreição, é o Deus do recomeçar, o Deus do novo começo, o Deus da alegria, o Deus da paz, o Deus provedor de todas as coisas. Jesus de Nazaré, Ele está aqui. Ele te trouxe aqui nesta noite para tocar na sua vida, nas suas finanças, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida empresarial. Ele está aqui, o Senhor. Jesus está aqui. Vamos cantar uma parte de um cântico, logo em seguida estarei orando contigo. Aguente mais um minutinho.
Eu sinto o Espírito Santo de Deus tocando, passeando no nosso meio. Eu sinto o Senhor tirando as ligaduras velhas, as coisas, costumes, as tradições, a religiosidade. Veste nova, transparente. O Senhor te levando a um outro nível de experiência, de comunhão e vitória. Oh, alaba, alaba. Aleluia. Oh, alaba, 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 alaba. Oh, hoje sou filho. Grande, grande o Senhor. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, pelo teu amor incondicional para as nossas vidas, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus, pela revelação da palavra aos nossos corações, de sabermos quem nós somos em Ti, ó Deus, e que este mundo, Senhor, será atraído para ver aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, aquilo que o Senhor se manifesta através de cada um dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, sobre esta igreja, que multidões, vidas serão atraídas para ver aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, na vida de cada um dos teus queridos amados. Por isso o Senhor traz esta presença, essa graça, esse favor, que
Que o Espírito do Senhor se mova e rompa, Senhor, toda e qualquer ligadura, ó Deus, para que nós possamos contemplar a grandiosidade. Por mais que seremos perseguidos, mas a nossa vida está debaixo da proteção, do cuidado, do zelo, do amor, de tudo aquilo que o Senhor é para conosco. Obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E que essa presença permaneça para todo sempre. Oh, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus, sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Dá um abraço, um aperto de mão no seu irmão. Desejo uma ótima semana. Deus o abençoe. Vão debaixo da presença dessa graça.